Audiobook da Revista Espírita de 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Quarto ano, 1861. Novembro, item 4.4. Primeira Epístola aos Espíritas de Bordeaux, por Erasto, humilde servidor de Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada jamais venha perturbar a boa harmonia que deve reinar num centro de espíritas sinceros. Sei o quanto vossa fé em Deus é profunda, e quão fervorosos adeptos sois da nova revelação, é por isso que vos digo, em toda a efusão de minha ternura por vós, estaríamos todos desolados, nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França, se a concórdia das quais destes, até este dia, provas brilhantes viessem a desaparecer de vosso meio. Se não tivesseis dado o exemplo de uma fraternidade sólida, se, enfim, não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado esta questão na sombra. Mas se a levanto, é que tenho plausíveis razões para vos convidar a manter, entre os vossos diversos grupos, a paz e a unidade de doutrina. Sim, meus caros discípulos, aproveito com zelo desta ocasião, que nós mesmos preparamos, para vos mostrar o quanto seria funesto para o desenvolvimento do Espiritismo, e que escândalo causaria entre vossos irmãos de outros países, a novidade de uma cisão no centro que nos encantamos, até esta hora, de citar, pelo seu espírito de fraternidade, a todos os outros grupos formados ou vias de formação. Não ignoro, e não deveis ignorar não mais, que se empregará de tudo para semear a divisão entre vós, que se procurará armar-vos emboscadas, que se semeará, sobre o vosso caminho, armadilhas de toda sorte, que vos oporão uns aos outros, a fim de fomentar uma divisão e levar a uma ruptura sob todos os aspectos lamentáveis, mas sabereis evitar isso, praticando primeiro diante de vós mesmos, e em seguida diante de todos, os sublimes preceitos da lei de amor e de caridade. Não, disso estou convencido, não dareis aos inimigos de nossa santa causa, a satisfação de dizer, e vede esses espíritas de Bordeaux, que nos mostravam como caminhando na vanguarda dos novos crentes, não sabem mesmo estar de acordo entre si. É aí, meus caros amigos, onde vos esperam, onde nos esperam a todos. Vossos excelentes guias já vos disseram, tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infortunados que estão imbuídos do espírito do século, mas ainda, e sobretudo, contra a turba dos espíritos enganadores que, encontrando no vosso meio uma rara reunião de médiuns, porque sois melhor aquinhoados sob esse aspecto, virão logo vos atacar, uns com dissertações sabiamente combinadas onde, à custa de algumas piedosas tiradas, insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente, os outros com comunicações abertamente hostis aos ensinamentos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de Verdade. Ah! Crede-me, não temais nunca então em desmascarar os patifes que, novos tartufos, se introduzirão entre vós sob a máscara da religião, sede igualmente sem piedade para com os lobos devoradores que se escondem sob peles de ovelhas. Com a ajuda de Deus, que não invocareis jamais em vão, e com a assistência dos bons espíritos que vos protegem, permanecereis inquebrantáveis em vossa fé, os maus espíritos vos acharão invulneráveis, e quando virem suas flechas se enfraquecerem contra o amor e a caridade, que animam os vossos corações, se retirarão muito confusos numa campanha em que não terão recolhido senão a impossibilidade e a vergonha. Olhando como subversiva toda a doutrina contrária à moral do Evangelho e às prescrições gerais do Decálogo, que se resumem nesta lei concisa, e amai a Deus acima de tudo e vosso próximo como a vós mesmos, permanecereis invariavelmente unidos. De resto, em todas as coisas, é preciso saber se submeter à lei comum, não compete a ninguém subtrair-se dela, e de querer impor sua opinião e seu sentimento, quando estes não são aceitos pelos outros membros de uma mesma família espírita, e nisso, vos convido com instância a vos modelar sobre os usos e os regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde ninguém, qualquer que seja a sua classe, sua idade, os serviços prestados ou a autoridade adquirida, pode substituir sua iniciativa pessoal à da sociedade da qual faz parte, a fortiori, e nada empenharem pelas diligências que ela não aprovou. Dito isto, é incontestável que os adeptos de um mesmo grupo devem ter um justo respeito pela sabedoria e pelas experiências adquiridas, e a experiência não é o quinhão nem do mais velho nem do mais sábio,
mas bem daquele que se ocupou por maior tempo e com o maior fruto para todos da nossa consoladora filosofia. Quanto à sabedoria, cabe a vós examinar aquele ou aqueles que, entre vós, melhor seguem e praticam os seus preceitos e as leis. No entanto, meus amigos, antes de seguir as vossas inspirações, tendes, não o esqueçais, vossos conselheiros e vossos protetores etéreos para consultar, e estes jamais vos faltarão quando os solicitardes com fervor e com um objetivo de interesse geral. Para isso, vos são necessários bons médiuns, e aqui vejo excelentes deles no meio dos quais não tereis senão que escolher. Certamente, e eu as conheço, a senhora e a senhorita Casemajous e algumas outras possuem, no mais alto grau, as qualidades medianímicas, e nenhum país, vos repito, não está, sob esse aspecto, melhor aquinhoado do que Bordeaux. Devo-vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de nós todos, espera mais de vós. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita, e que a vanguarda, como o Estado-Maior, deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Vossa tarefa não é fácil, uma vez que a vos incumbe o trabalho de elevar, com mão vigorosa, o machado nas sombrias florestas do materialismo, e perseguir, até suas últimas fortalezas, os interesses materiais coligados. Novos jazos, caminhais para a conquista do verdadeiro tosão de ouro, quer dizer, dessas ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo, mas aí caminhais não mais no vosso interesse privado, não mais mesmo no interesse da geração atual, mas sobretudo no interesse das gerações futuras, para as quais preparais os caminhos. Há nesta obra uma marca de abnegação e de grandeza que ferirá de admiração e de reconhecimento os séculos futuros, e da qual Deus, crede-me, saberá vos levar em conta. Devi-vos falar como fiz, porque me dirijo a pessoas que ouvem a razão, a homens que perseguem seriamente um objetivo eminentemente útil, e a melhoria e a emancipação da raça humana, aos espíritas, enfim, que ensinam e que pregam pelo exemplo, que o melhor meio para ali chegar está na prática das verdadeiras virtudes cristãs. Devi-vos falar assim, porque era preciso vos premunir contra um perigo, vou-lo assinalando, era meu dever, vim cumpri-lo. Também, agora, posso encarar sem inquietação o futuro, porque estou convencido de que minhas palavras aproveitarão a todos e a cada um, e que o egoísmo, o amor próprio ou a vaidade, não terão doravante nenhuma presa sobre os corações onde a verdadeira fraternidade reinará sem divisão. Vós vos lembrareis, espíritas de Bordeaux, de que a união entre vós é o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal e, a esse respeito, estou feliz, muito feliz, de poder constatar claramente que o Espiritismo deverá, por si, fazer-vos dar um passo adiante. Recebei, pois, as nossas felicitações, porque falo aqui em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra da regeneração humana, por ter, pela vossa iniciativa, aberto um novo campo de exploração e uma nova causa de certeza aos estudos dos fenômenos de além-túmulo, pelo vosso pedido de filiação, não mais como indivíduos isolados, mas como grupo compacto, à Sociedade Iniciadora de Paris. Reconheço a importância dessa providência, a alta sabedoria de vossos guias principais, e disso agradeço o terno Fenelon e seus fiéis coadjutores Jorge e Marius, que presidem com ele as vossas piedosas reuniões de estudo. Aproveito dessa circunstância a ponto para prestar igualmente um testemunho brilhante aos espíritos Ferdinand e Félicia, que todos vós conheceis. Se bem que esses dignos colaboradores hajam feito o bem só pelo bem, é bom que saibais que é a esses modestos pioneiros, secundados pelo humilde Marcellin, que nossa santa doutrina deve ter prosperado tão rapidamente em Bordeaux e no sudoeste da França. Sim, meus fiéis crentes, vossa admirável iniciativa será seguida, eu o sei, por todos os grupos espíritas seriamente formados. E, pois, um passo imenso adiante. Compreendestes, e todos os vossos irmãos compreenderão como vós, quais vantagens, que progressos, que propaganda resultarão da adoção de um programa uniforme para os trabalhos e os estudos da doutrina que nós vos revelamos. Está bem entendido, contudo, que cada grupo conservará a sua originalidade e sua iniciativa particular, mas, fora de seus trabalhos particulares, terá de se ocupar de diversas questões de interesse geral, submetidas a seu exame pela sociedade central, e para resolver diversas dificuldades, cuja solução, até este dia, não pôde ser obtida dos espíritos, por razões que é inútil desenvolver aqui.
Quereria vos injuriar se fizesse ressaltar, aos vossos olhos, as consequências que resultarão de trabalhos simultâneos e quem, pois, então, ousará contestar uma verdade, quando essa verdade será confirmada pela unanimidade ou a maioria das respostas mediúnicas, obtidas simultaneamente em Lyon, Bordeaux, em Constantinopla, em Metz, em Bruxelas, em Sens, no México, em Karlsruhe, em Marsella, em Toulouse, em Macon, em Sétif, em Alger, em Oran e Cracóvia, em Moscou, em São Petersburgo, assim como em Paris? Eu vos entretive com a rude franqueza da qual me sirvo com vossos irmãos de Paris. Contudo, não vos deixarei sem testemunhar minhas simpatias justamente adquiridas com essa família patriarcal, onde os excelentes espíritos comprometidos com a vossa direção espiritual começaram a fazer ouvir suas eloquentes palavras. Mencionei a família Sabá, que soube atravessar, com uma constância e uma piedade inalterável, as provas dolorosas com as quais Deus quis afligi-la, a fim de elevá-la e torná-la apta à sua missão atual. Não devo esquecer, não mais, o concurso devotado de todos aqueles que, em suas respectivas esferas, contribuíram para propagar a nossa consoladora doutrina. Continuai todos, meus amigos, a caminhar resolutamente em vosso caminho aberto, ele vos conduzirá seguramente às esferas etéreas da perfeita felicidade, onde vos encontrarei. Em nome do Espírito de Verdade, que vos ama, eu vos abençoo, Espíritas de Bordeaux. Erasto.